livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 3. Quero pensar um pouquinho sobre a nossa fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas ficam difíceis, nós sermos fiéis a Deus. Sabermos que o nosso Deus está cuidando de todas as coisas. Daniel capítulo 3, nós vamos ler os primeiros versículos aqui e pensar um pouco. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, todos os oficiais das províncias, para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram, verso 3. Então se reuniram os príncipes, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e língua. Olha a ordem, verso 5. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua do rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Nós cremos que Deus vai abençoar a meditação que faremos na sua palavra nessa noite. Amém? Quero falar um pouquinho hoje sobre a fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a Deus. Às vezes nós gostamos de lembrar da fidelidade de Deus para conosco. Mas existe algo extremamente importante, que é a nossa fidelidade a Deus. E que talvez se torna mais importante porque Deus é fiel na sua essência. Deus é fiel. Isso é imutável, é inegável. Agora, a nossa fidelidade a Ele, essa precisa ser dedicação, esforço e obediência a Ele, no temor dEle. E é fundamental entender isso. Às vezes nós somos confrontados, desafiados a nos mantermos fiéis a Deus. Nós lemos um texto onde Nabucodonosor, um rei extremamente egocêntrico, um rei que se achava, se a gente fosse usar uma expressão hoje, ele se achava a última bolacha do pacote. Ele se achava a pessoa mais importante, mais poderosa, mais sábia do mundo todo. E ele carregava isso como se ele fosse, ele tinha certeza que ele era. A arrogância, o orgulho, a prepotência de achar que tudo que ele tinha é porque ele tinha construído, tudo que ele era é porque ele era forte, era sábio. E ele, no ápice da sua prepotência, do seu egocentrismo, ele manda construir uma estátua muito grande, e manda chamar todo o povo. E é uma ordem do rei, vieram todos, nós lemos aqui. E foi dada uma ordem: vamos tocar alguns instrumentos. E quando esses instrumentos tocarem, todos terão que ajoelhar diante da minha estátua. Todos vão ter que se prostrar diante da estátua que o rei fez. A Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz que nossa adoração precisa ser somente a Deus.
somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Mas Nabucodonosor exige isso. E no meio daquela grande multidão, existiam alguns homens que conheciam a palavra de Deus. Alguns homens que sabiam que Deus não permite adoração a outros. Existiam homens que sabiam que com Deus ou nós servimos a Ele ou não. Existiam alguns homens que sabiam que com Deus não tem jeitinho, você vai adorando a Deus e adorando outros deuses e vai assim. Sabiam disso. Sabiam que Deus não divide a sua glória com ninguém. Sabia que era extremamente proibido fazer isso. Mas a ordem de Nabucodonosor qual foi? Quem não se prostrar ali vai ser lançado na fornalha de fogo. Então você estava livremente pressionado a adorar a imagem do rei. Então está confrontado agora. E agora, o que fazer? Eu vou me manter fiel a Deus, sabendo que eu não posso fazer? Ou eu vou ceder à pressão devido ao perigo de perder a minha vida e vou me prostrar aqui diante dessa estátua? Essa era a situação de alguns homens que estavam no meio daquele povo naquela ocasião. Meus irmãos e amigos aqui, servir a Deus é um dos maiores privilégios que nós podemos ter nesse mundo. Não há coisa melhor do que servir a Deus. Não há coisa melhor do que adorar a Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer é a decisão de entregar nossa vida nas mãos do Senhor e servi-lo. Sabe, como o Leandro estava dizendo há pouco, nos tornar filhos de Deus, poder ter acesso a Ele, prestar culto a Ele, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mas ao mesmo tempo, também se torna um grande desafio. Servir a Deus também é um desafio, pois o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. E o nosso Deus exige de nós postura de pessoas que entendam isso e assumam compromisso com Ele. E é por isso que eu disse que a nossa fidelidade a Deus é algo que nós temos que olhar. Mesmo em momentos, às vezes, que passamos como esses homens aqui passaram. Muitas vezes nós somos tentados do nosso compromisso com Deus. Às vezes nós somos pressionados a ceder à tentação, a ceder a pressões. E muitas vezes isso acontece. Quantas vezes diante de nós colocam-se situações em que nós sabemos que aquilo é errado, sabemos que Deus não se agrada daquilo, sabemos que isso não vem do Senhor, e nós nos colocamos diante dessa situação. Isso acontece muitas vezes diante de nós, e diante desses momentos, quando nós nos posicionamos em fidelidade e obediência ao Senhor, muitas vezes nós somos difamados, muitas vezes somos injuriados, muitas vezes você vai ser criticado, muitas vezes você vai ouvir piada, muitas vezes você vai ser perseguido unicamente porque está buscando ser fiel a Deus. Mas a grande alegria que nós temos e o grande conforto que nós temos é que nós temos uma promessa de Deus para nós, aonde o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias. Esse é o grande conforto para nós. Então, às vezes diante de mim e de você vão surgir momentos em que nós somos confrontados, manter a nossa fé e obediência ao Senhor ou ceder às pressões, ceder à tentação, ceder à força do pecado. Nós somos confrontados a isso. E nessa hora que a gente pensar, e agora o que eu faço? Eu preciso saber que Deus sabe o que eu estou passando e Ele está comigo ali para me auxiliar, para me dar força e para me guardar nesses momentos tão difíceis. A fidelidade ao Senhor, ela deve ser levada muito a sério. E no meio daqueles homens tinham alguns que estavam ali e ouviram o desafio de Nabucodonosor. E agora fazer o quê? Eu estive estudando isso aqui, irmãos, e pensando se uma situação dessa fosse colocada diante de mim. Se uma situação dessa fosse colocada para mim, e agora o que fazer? Eu preciso buscar me manter fiel ao Senhor.
Mas se eu manter a minha fidelidade ao Senhor, o que está me esperando ali naquela ocasião? Uma fornalha. E agora? O verso 12 diz assim: há uns homens judeus, se já quiser colocar aí, há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Quando tocaram as músicas, todo o povo ajoelhou diante da imagem de Nabucodonosor. Mas o texto nos fala que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles ficaram de pé. Imagina essa cena, uma multidão, e você leu comigo aqui, a multidão de pessoas, tocou a música, todo mundo se prostrou diante da imagem, 3 ficaram em pé, 3 se destacaram no meio dos demais, 3 fizeram diferente, e os soldados logo levaram para o rei, falou: olha rei, teve 3 pessoas aqui que não obedeceram a sua ordem, 3 homens judeus que não se prostraram diante da imagem, que não temeram o seu Deus, que estão desobedecendo a tua ordem. Esses homens, eles mantiveram fiéis ao Senhor, mesmo sob risco de morrer, mesmo podendo morrer, mas eles não abandonaram a fé e a fidelidade ao Senhor. Irmãos e amigos aqui, quando nós temos compromisso com Deus, nós precisamos nos manter fiéis, mesmo nas horas mais difíceis que nós possamos passar. A Bíblia nos diz que o caminho que leva para a vida, o caminho que agrada ao Senhor, é um caminho apertado e estreito. O caminho para a vida eterna é um caminho difícil de passar. E muitas vezes nós vamos ser colocados assim. Meus amados, nós não podemos desanimar do nosso compromisso com Deus. Pode ser que talvez você chegou aqui hoje e está achando muito difícil servir a Deus. Servir a Deus não é fácil. Para você estar aqui hoje à noite, não foi fácil. Para você manter o seu compromisso com Deus durante a semana, não vai ser fácil. Ser fiel a Deus não é fácil, porque nós estamos como que nadando contra a correnteza. Você muitas vezes vai enfrentar pressões por parte de pessoas próximas. Muitas vezes os seus próprios familiares poderão questionar a sua postura. Muitas vezes os seus próprios amigos poderão questionar o seu posicionamento. Muitas vezes você vai poder encontrar isso no trabalho. Você vai encontrar isso talvez dentro da sua própria casa, quando você quiser se postar, se colocar como fiel a Deus. E aí vem todas as consequências por isso. Mas eu preciso manter o meu ponto de fidelidade ao Senhor, temer a Deus diante das dificuldades, lembrando sempre que Deus guarda os seus fiéis. Nabucodonosor se achava o mais poderoso, com autoridade para matar ou dar a vida. Ele falou: eu vou matar, vai para a fornalha quem não me obedecer. Mas Nabucodonosor não sabia, ou não queria aceitar, que existia um que era maior do que ele. Então, por maior que sejam os problemas que nós passamos, as pressões, a sermos forçados a desobedecer a Deus, lembra, existe um Deus que é maior do que tudo isso. Existe um Deus maior do que os seus problemas, maior do que os seus adversários, maior do que aquelas pessoas que te criticam, maior do que esse desejo do pecado, maior, existe um Deus que está acima disso. E a melhor coisa que nós podemos nos fazer é nos colocar ao lado desse Deus, é nos manter fiéis a esse Deus. A nossa fidelidade a Deus é algo que deve ser observada, é um compromisso que nós podemos ter. Nós somos chamados para sermos fiéis a Deus. O grande problema do mundo hoje é que as pessoas querem um Deus fiel, mas não querem ser fiéis a Deus. As pessoas querem ter um Deus que possam encher a boca e falar: Deus é fiel, eu creio nisso, mas não querem ser fiéis a esse Deus. Esses homens aqui, para eles experimentarem algo maravilhoso da parte de Deus, antes disso eles precisaram ser fiéis. Você quer ver o que Deus pode fazer na sua vida? Você quer experimentar grandes coisas da parte de Deus na sua vida? Primeiramente, seja fiel a Deus. Tome uma decisão de fidelidade.
de ser fiel em qualquer circunstância, mesmo que isso vai te custar alguma situação, mesmo que isso vai te trazer alguma dificuldade, mesmo que isso vai te trazer algum sofrimento, mesmo que isso vai te colocar com injúrias, com circunstâncias difíceis, seja fiel a Deus. Seu compromisso é com Deus, é obedecê-lo, é andar nos caminhos dele, mesmo que muitas pessoas não vão entender isso, mas seja fiel ao Senhor. Não tenha vergonha de se colocar como fiel a Deus. O verso 16 aqui nos diz assim: responderam então Sadraque, Mesaque e Abdenego, disseram ao rei Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor vai questionar eles, eles disseram: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você viu a força desses caras? Imagina a cena, todo mundo ajoelhado, olhando de rabo de olho esses 3 caras em pé, esses 3 malucos. Vão morrer, vai morrer. E o rei fala: eu vou te dar outra chance. E o povo: Senhor, esses caras têm que ajoelhar. O que eles disseram? Verso 16, sabe? Nós não temos que te dar resposta quanto a isso. 16. Nós não temos que te responder sobre esse negócio. Nós não necessitamos de te dar satisfação, ó rei. Por 17. Porque o nosso Deus, a quem nós servimos, é ele quem vai nos livrar. Os caras falaram: olha, Nabucodonosor, não tem que te responder nada não. Meu negócio é com Deus. O meu compromisso é com Deus. É Deus quem vai me livrar, é Ele quem vai me guardar. Eu não estou preocupado com você não, Nabucodonosor. Já pensou que resposta é essa? Eles não tiveram medo, eles não tiveram vergonha. As pessoas olhando, falando que esses caras são malucos, estão desafiando o rei, estão respondendo ao rei. Ninguém respondia ao rei. Eles, além de responder, ainda desafiam o rei. E sabe, eles ficaram firmes, não tiveram vergonha de se posicionar como servos do Deus Altíssimo. Quantas vezes a gente fica com vergonha de falar que somos servos de Deus? Quantas vezes falta coragem de dizer: eu não faço isso porque eu sou um crente, não faço isso porque eu sou um cristão, não faço isso porque eu quero obedecer a Deus. Teve oportunidade de fazer isso já na sua vida? Pensa aí. Já teve essa postura, marcar o seu território? Sabe, marcar seu posicionamento? Pressão, piadinha, conversa, e você responder firmemente: faço isso não porque eu sou um cristão, faço isso não porque eu quero agradar ao meu Deus. Apóstolo Paulo dizia, e não se envergonhava do evangelho, em Romanos 1,16 ele fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É não ter vergonha de marcar posição. Foi desafiado, foi colocado sob pressão. Se você realmente conhece quem é Deus, sabe do poder, sabe do que Ele pode fazer, seja firme, convicção. A melhor coisa que nós podemos fazer é nos posicionar ao lado de Deus. E saiba da sua intimidade com Deus que você precisa ter com Ele. Se você ouvir o verso 18, o 17 diz assim: o Deus que nós servimos, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas o 18 traz algo ainda. Eles dizem assim: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esse verso 18 para mim ele é uma chave que vira todo o compromisso desses homens com Deus. Porque eles falaram: nós não vamos nos prostrar, porque Deus vai nos livrar. Mas se Deus não nos livrar, nós também estamos prontos a morrer pela nossa fidelidade a Deus. Se Deus achar que é a hora de nós morrermos, eu morro, mas eu não peco. Eu morro, mas eu não desobedeço. É isso que Deus quer ouvir da nossa boca. É isso que Deus quer ver sair dos nossos corações. Fidelidade que pode nos levar à morte. Mas ser fiel, não abrir mão do nosso compromisso com Deus. E nós só alcançamos isso com intimidade com Deus. Nós só alcançamos isso quando nós estamos próximos do Senhor. Eles não negociaram a aliança que eles tinham com Deus.
Quando nós temos aliança com Deus, compromisso com Deus, isso é inegociável. Pode ser qualquer proposta, pode ser qualquer pressão, eu não vou fazer, porque eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu não vou ceder isso, eu não vou me entregar a isso, porque eu creio no poder do meu Deus. Eles não tiveram medo de ir para a fornalha, eles preferiram viver dentro da vontade de Deus. E nós podemos e precisamos ter esse compromisso e essa intimidade com Deus. Nós sempre falamos aqui, irmãos, da necessidade que nós temos de ter intimidade com Deus. Deus quer estar íntimo conosco. A nossa fé, ela vai estar fortalecida na medida que eu tenho intimidade com Deus. Irmãos, se esses homens aqui, eles não tivessem uma intimidade com Deus, eles tinham dobrado o joelho no primeiro grito do rei. Mas eles sabiam quem era Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E como eu tenho intimidade com Deus? A intimidade com Deus, ela é desenvolvida através da palavra. Quando eu busco a palavra, quando eu estou aprendendo a palavra, eu guardo essa palavra, eu obedeço o que a palavra nos diz. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Aquele que ouve a palavra e guarda ela, é um dos que ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Intimidade com Deus através da palavra, intimidade com Deus através da oração. Jeremias 3:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração traz intimidade com Deus, conversar com Deus, apresenta a Ele as suas necessidades, seus clamores, conversa com Ele, sinta Deus falando com você. A oração, ela afina a nossa intimidade com Deus. Comunhão com Deus, estar na presença dEle. A Bíblia nos diz em Mateus 18:20 que onde estiverem reunidos 2 ou 3 no nome dEle, Ele vai estar aí no meio. É crer que o Senhor está aqui conosco, é viver esta comunhão uns com os outros, como irmãos, é sermos fortalecidos, é fortalecer uns aos outros, é ter esta comunhão com Deus, é adorá-lo através do Espírito, é nos encher com o Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 5:18, 19 e 20, ele nos manda encher do Espírito, louvar, adorar a Deus, dando graças a Deus por tudo, no nome de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fornalha, meus amados, ela pode ser traduzida como as grandes provações que nós passamos, as lutas intensas, as adversidades, os desafios na fé. É o preço alto que nós pagamos para obedecer a Deus. É o preço alto que nós pagamos para servirmos e andarmos com Deus. Servir a Deus é andar na contramão do mundo. Servir a Deus é desafiar o sistema. É não caminhar como todo mundo caminha. É não fazer como todo mundo faz. É ser fiel a Deus. E nós precisamos viver assim. Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós não vamos ler todo o capítulo. Eu recomendo você que leia depois. Eles foram lançados na fornalha. Mas eles não foram lançados na fornalha porque desobedeceram. Eles não foram lançados na fornalha porque fizeram coisas erradas. Pelo contrário, tomaram a decisão certa, fizeram o que tinha que fazer, não dobraram os joelhos à imagem de Nabucodonosor. E sabe o que aconteceu com eles? Foram lançados dentro da fornalha de fogo. E aqui faz cair uma velha mentalidade que diz que se alguém passa por algum problema porque está com pecado. Ainda tem gente que ainda fala isso. Fulano está doente porque certamente tem pecado, não é? Está dando errado porque pecou. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes nós podemos ser lançados na fornalha fazendo o que é certo. Sabe, nós precisamos estar firmes e não abrir mão da nossa fé em nenhuma hipótese. Lembra a história de José? José, quando abriu mão de se deitar com a mulher de Potifar, não cedeu à tentação? Ele foi o quê? Coroado na hora porque fez isso? Não. Ele foi lançado na cadeia por ser fiel ao Senhor. Moisés, quando decidiu fazer o certo, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, não, mas que atitude bonita. Sabe o que aconteceu com ele? Foi para o deserto. Enfim, Paulo,
A gente fala tanto sobre ele aqui. Ele decidiu pregar o evangelho, obedecer a Deus, andar nos caminhos do Senhor. Foi preso, sofreu, padeceu tanto. Eu preciso te dizer algo. Se você decide ser um cristão fiel, um crente fiel, um homem que obedece a Deus, uma mulher que obedece a Deus, eu preciso te falar. Vão existir fornalhas na sua vida. Vão existir fornalhas na nossa vida. Vão zombar muitas vezes. Vão perseguir muitas vezes. Vão te chamar de quadrado. Vão te chamar de santinho ou santarrão. Vão fazer muita piada. Mas se você escolheu entrar na fornalha por fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer, pode ter plena certeza, a fornalha não vai te queimar. A fornalha não vai te queimar. Porque quando esses três homens foram lançados na fornalha, o verso 24 diz: então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa e falou aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Eles lançaram os 3 caras amarrados na fornalha. Então responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles foram lançados dentro da fornalha presos para morrer na hora. Os soldados que levaram ele lá morreram só com o vapor da fornalha. Nabucodonosor olha lá dentro e ao invés de 3 amarrados, vem 4 andando lá dentro. Deus não desamparou eles no meio da fornalha, mas enviou o Senhor lá dentro para proteger e guardar aqueles 3 homens lá na fornalha. Deus não abandonou aos seus. A nossa fidelidade a Deus, ela sempre é recompensada. O nosso Deus não nos abandona. Então, meu querido, minha querida aqui hoje à noite, você, por ser cristão, servo de Deus, você pode sofrer problemas, perseguição, dificuldade. Não é fácil, mas lembre-se de uma coisa: Deus não nos abandona. O nosso Deus, Ele está conosco em quaisquer circunstâncias. Deus nem sempre nos livra da fornalha, mas Deus nos livra na fornalha. Nem sempre Deus vai impedir que a gente vá até para dentro da fornalha, mas quando formos lá, Ele está conosco, nos guardando lá. Isaías 43, quando a gente fala desse assunto, não posso deixar de ler esses versículos. Isaías 43, versos 1, 2, 3, diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebe em teu lugar. Sabe, Deus falou: você pode passar por qualquer dessas circunstâncias, mas isso não vai te queimar, isso não vai te destruir. Maior é o Deus que está na nossa vida, maior é o Deus que nós servimos. Pode ser o problema, a dificuldade, a pressão. Se você é fiel a Deus, creia, Deus é fiel em te guardar. Ele não te esquece, Ele não te abandona. Isaías 49, 15 diz assim: pode porventura uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele no seu ventre? Mas ainda que esta mulher, ainda que essa mãe esqueça dele, contudo, eu não esquecerei de ti. Ah, meus amados, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena servir a Deus. Tá difícil, enfrenta pressão, enfrenta problema, seja fiel a Deus, ande nos caminhos do Senhor. É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Nós somos amados por Deus. Deus nos ama e Ele faz muito mais. Muito mais. Quando nós confiamos em Deus, Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nosso Deus é um Deus que faz muito mais do que nós podemos pensar, pedir
Eu quero que você descanse nisso. Nós vamos já caminhando para terminar. Mas eu quero dizer o seguinte, meu amado: o nosso Deus nos livra, pode nos livrar. E se Ele não nos livrar de passar momentos difíceis, Ele vai estar conosco quando nós passamos por eles. Dias difíceis vêm, momentos difíceis aparecem, sabe? Mantenha a sua fé. Eu falo que esses momentos vêm para mostrar se uma fé é verdadeira ou não. A gente falava isso ontem lá em Lagoa de Dentro. Muitas pessoas têm dito que 2020 é um ano perdido. 2020 é um ano de jogar no lixo. 2020 é um ano de se esquecer que ele existiu. Ou o pior ano da vida, 2020. Eu acho que 2020 tem sido muito pedagógico. 2020 tem sido um ano de ensinar muita coisa. Tem feito as pessoas enxergarem muita coisa. Eu creio que esse ano tem selecionado muita coisa. Tem mostrado para muitas pessoas que eles não acreditavam em Deus como achavam que acreditavam. Tem mostrado para muita gente que não descansavam em Deus como achavam que descansavam. Esse ano tem sido muito pedagógico. Deus tem mostrado muito. E as fornalhas de fogo, elas têm esse poder nas nossas vidas. Esse poder de selecionar, sabe? Nabucodonosor deu um grito: quem não se ajoelhar aqui morre. Ah, meu filho, mas foi muita gente que ajoelhou. Mostrou quem era fiel de verdade. A hora da dificuldade, muitas pessoas mostram a verdade, a fidelidade, o compromisso com Deus. Essa fornalha, ela muitas vezes ela seleciona, é a prova da fé. Uma fé que é provada, ela fica mais firme. Uma fé real, quando provada, ela melhora. Sabe, aquele diamante puro, quando é lapidado, ele brilha mais. Ele fica mais bonito. Agora, aquele que é falso, quando vai ser lapidado, ele se quebra. Então, a fornalha, ela tem esse poder. Eu quero convidar você a descansar no Senhor assim. Vamos ficar de pé para a gente orar. Lembra-se de uma coisa: Deus quer moldar. Deus quer fortalecer você. Ele é maior do que a luta que você possa estar passando. Põe a sua fé em ação. Creia em Deus. Ele vai trazer a vitória para você na hora certa. Nós nos gloriamos em Deus. Olhamos para Ele. Deus deixou eles entrarem na fornalha, mas entrou lá junto com eles. Talvez você aqui está nessa fornalha. Quer dizer o seguinte: se você está em uma fornalha porque confia em Deus, saiba de uma coisa: Deus está junto com você nessa. Deus não te abandonou. Aqueles homens, só para terminar a história, quando eles saíram da fornalha, a Bíblia diz que nem a roupa deles tinha um cheiro de fumaça. Eles saíram intactos, perfeitos, porque confiaram em Deus. Continua confiando em Deus. Continua sendo fiel. Não sei o que você passa, mas eu posso dizer para você: a melhor coisa é manter-se fiel ao Senhor. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, te exaltamos, porque reconhecemos que Tu és fiel. Sabemos que o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, que o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos. Mas nós olhamos para nós e vemos quantas vezes nós somos falhos. Nesse momento nós queremos clamar a Ti, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um aqui. Que agora, ao voltar para as nossas casas, nós possamos ir com a nossa fé fortalecida, com a nossa convicção de sermos fiéis, mais firmes, mais fortes na Tua presença. Nossas vidas possam ser vividas para honrar e glorificar o Teu nome. Abençoa cada um aqui, cada lar, cada família, cada pessoa com as suas necessidades, que o Senhor sabe. Abençoa, ó Deus, derrama as Tuas bênçãos, ó Pai. Esteja fazendo tudo de acordo com a Tua vontade. Nós clamamos, ó Pai, fortaleça, anima, dê esperança. Pessoas aqui hoje à noite possam estar renovando o compromisso contigo. Se não tem ainda, que possam fazê-lo hoje. Esse é o nosso desejo, a nossa oração.
nós entregamos tudo nas tuas mãos, te louvando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos.